Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Caminho Santana. Boa noite aos nossos amigos da internet. Eu vou falar das atividades da casa. Nós temos palestras e passes todos os dias, exceto às sextas-feiras. O atendimento fraterno, a pessoa deve comparecer 20 minutos antes das palestras para uma palavra amiga. Quem tiver a necessidade, é só vir antes. Já iniciamos as inscrições para o curso da Doutrina Espírita, o primeiro ano. Então, quem tiver interesse ou tiver alguma pessoa conhecida, o curso iniciará em fevereiro do ano que vem. A cesta básica, a gente agradece quem contribui com os itens e nós ajudamos 85 famílias. Então, se alguém puder dar sequência à doação, no momento, nós precisamos de arroz, feijão, óleo, açúcar e sal, leite em pó, farinha de trigo e fubá, bolacha doce, molho de tomate e macarrão. Essa seria a necessidade da cesta básica do final de ano, de dezembro. Nós temos o lanche também, que é distribuído para os moradores de rua. E quem tiver interesse em conhecer o trabalho, são todos os sábados, inicia aqui às 16h45. Então, além do lanche que a casa distribui, é também uma palavra amiga para essas pessoas que estão numa situação difícil. Tem também a campanha do Evangelho no Lar. Então, a gente está reforçando da importância, quem não faz ainda o Evangelho no Lar, para fazer, porque é importante para harmonizar a casa, a família. E quem tiver interesse e ainda não faz, se tiver alguma dúvida, é só procurar um dos trabalhadores da casa. Temos também a Feira do Livro, e tem livros que nós recebemos, tem os novos, tem de doação. Então, quem tiver interesse, quiser adquirir para um presente de Natal, a livraria fica aí na entrada ao lado. Bom, então agora nós vamos iniciar os trabalhos. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos. E vamos nos harmonizando com esse momento. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus e agradecer a Deus a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos sentir a presença de Deus e de todos os irmãos da espiritualidade que estão aqui presentes. E vamos pedir para que todos aproveitem ao máximo o conteúdo dessa palestra de hoje. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a palestra com o Miguel. É Espírito de Fortaleza, Miguel? Isso. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos os irmãos presentes, os que estão conectados conosco na internet. Sou Américo, boa noite. Especial, né? Quantos anos ele está sentado aí nessa cadeirinha, a gente aqui, né? Isso é carteira cativa. Espírito de Fortaleza é o tema, né? Eu gostaria também, né? Ceará, acho que é maravilhoso o Ceará, né? Mas não é essa fortaleza que fala hoje o nosso estudo aqui. E nós vamos viajar por esse estudo, no texto do livro Jardim da Minha Vida, do nosso irmão Dr. José Carlos de Luca, juiz e escritor espírita e orador espírita. Ele pega trechos de livros de outros irmãos e desenvolve até sobre esses temas sobre temas. É interessante isso. Ele pegou do livro A Sombra do Abacateiro. O seu Américo e eu somos desse tempo da Sombra do Abacateiro. Quem a priori, fala, o que será isso, né? Existia um trabalho do Chico, então todo mundo ia lá, tinha as psicografias do Chico, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, e o trabalho era a noite toda, hein? Gente
é de espantar a mediunidade do Chico. Enquanto alguns médios psicografavam 2, 3 mensagens, paravam, acabou o trabalho deles. O Chico ia a noite toda psicografando. Terminada a psicografia, o pessoal ia logo de manhã para um lugar onde fazia um trabalho social. E era a sombra de um abacateiro. E aí, primeiro havia uma evangelização, né? Muitos oradores ali falavam, discorriam sobre o evangelho. E depois ia-se para a distribuição lá, social. Como o pessoal ia em visita, muita gente levava cesta básica, ajudava lá, né? Nesse trabalho social. Muito bonito. Mas a sombra do abacateiro, muitas dissertações sobre o evangelho, a gente percebia que era um ambiente, a natureza, né? E bem, né? Aquele clima amoroso, onde se aprenderam lições maravilhosas. Nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada, da comoção excessiva, descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência. Autoeducação, problema básico para a nossa paz. E é verdade, gente, a gente exagera muito. A gente percebe isso. O meu problema é o maior problema do mundo, né? A minha enxaqueca não é a enxaqueca igual a dos outros. Minha enxaqueca é aquela que enxaqueca, muito superior. Todas as minhas dores são exageradas. Todas as nossas emoções são exacerbadas. Por que isso, gente? Psicologicamente é psicológico isso. Nós queremos atenção sobre nós. E para chamar atenção, nós chamamos atenção, usamos todas as artimanhas, né? Muitas vezes é emoção exacerbada, né? E às vezes a criatura não sabe o quanto ela é querida. Ela precisa sempre estar no centro das atenções. Tudo isso não é bom para nós, né? E a gente sempre recomenda aqui, né? Novela mexicana e tragédia grega é bom nem se aproximar perto, nem assistir a novela e nem ler tragédia grega. Porque realmente é tudo ao cúmulo da desgraça, ao cúmulo da coisa triste. E isso exacerbado. É interessante isso. Ver como opera em nós as nossas emoções. Eu não acho que você não vai viver uma pessoa fria. Está acontecendo alguma coisa na sua família, alguém está doente. Você não vai ser uma pessoa totalmente imune às emoções. Claro, nós temos lá nossos medos, nossas angústias, nossos conflitos. Não é isso. Isso que nos torna até mais humanos. Esse sentimento, mesmo que ainda seja, nós erremos os nossos sentimentos, mas nós somos humanos, é na nossa natureza humana sentir, né? Muito bem. E é nesse sentido que caminha o texto, a gente não exagerar nas nossas emoções. E isso, segundo o texto que nós estamos estudando hoje, o espírito de fortaleza, porque a gente adquire essa fortaleza, é preciso um processo autoeducativo. E é o que sempre é onde nós vamos. Não vamos daqui a pouco, né? Reforma íntima. Autoeducação. Você pode chamar do que for, mas é isso aí. O exercício do autodomínio das emoções. Não para reprimi-las, mas para colocá-las em níveis adequados, que não afetem o governo, que cada um deve ter de si mesmo. Quer dizer, é até aqui minha emoção, mas eu não posso perder o controle. Não é? Quando a gente perde o controle, a gente está errado de qualquer jeito, mesmo estando certo. E nesse sentido, quantas e quantas vezes nós exageramos, né? Falamos coisas que nos excedemos, depois nos arrependemos, né? Lá vem a consciência depois. Sim, não devia ter ido tanto, né? Muito bem. Esse excesso de sentimentalismo também é muito comum, né? Às vezes é uma parte artística nossa, né? Aí você vê o orador, vai lá dar palestra, ele começa... Chorou, dali a pouco riu, exagerou no que ele está querendo passar para as pessoas. Não é normal isso. Nós não estamos aqui para fazer uma peça de teatro, nós estamos aqui para conversar, para aprender juntos e falar das nossas emoções.
Falar das nossas angústias, mas falar também das nossas alegrias. O excesso de alegria também, entusiasmo exacerbado, não tem nada a ver. A gente tem que ter a medida certa. E a medida certa vem com a nossa autoeducação, com o nosso autodomínio. Chico Xavier ainda nos esclarece, ele trouxe aqui para o texto mais uma passagem. Estamos num mundo de surpresas. Não sabemos o que pode nos acontecer amanhã, depois de amanhã, de modo que precisamos criar em nós espírito de fortaleza. Ou seja, está recomendando aqui que nós saibamos educar as nossas emoções, porque isso nos fortalece diante das provas da vida. E você vê, tem pessoas que passam pela mesma prova. Às vezes até doenças graves. Mas uma está alegre, está trabalhando, vai no centro espírita, vai na igreja, vai no trabalho social, e a outra está em casa lá. Triste, né? Enfiada no meio da cama, não quer saber de levantar, não quer falar com ninguém. Então, essa maneira de nós enfrentarmos as dificuldades, quando a dificuldade surge, mesmo com uma doença grave, dá conta da fortaleza do nosso espírito, do quanto nós já aprendemos. E é assim que Chico está recomendando lá, você não sabe o que vai acontecer amanhã, então é melhor você manter a vigilância, mas manter o controle, o domínio e o equilíbrio. Só com o próprio fortalecimento ganharemos energia contra o suicídio. O suicídio aqui é uma parte interessante. Suicídio não é só aquele ato terrivelmente solene de autodestruição. Quando você alimenta em você sentimentos ruins, pode escrever, ó, cometemos muitos suicidiozinhos. Cólera, por exemplo. Às vezes você perde a paciência, aquilo que você nunca teve, mas você perde. Perde o que você nunca teve. Você perde, porque as pessoas começam a fazer. Testar você. E a vida faz isso. Nós estamos em constantes testes. Muito bem. Paulo viveu esses extremos, né? Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, que foi um grande perseguidor dos cristãos. Chegou no topo máximo da perseguição dos cristãos e depois se tornou o maior divulgador da obra de Jesus. Então, essa mudança fez dele, muitas vezes, uma pessoa que todo mundo olhava com desconfiança. Como é que você vai acreditar? Se antes perseguia cristãos, agora fala bem de Jesus? Não é? Paulo mantinha essas lutas íntimas. Ele procurava se fortalecer também. Grande parte da sua vida passou preso. E aí, ele em determinado momento, lá em Timóteo, ele comenta, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E a fé é um recurso interessante para nos equilibrar, porque a fé, ela te fortalece em determinados momentos de fraqueza. Não sei se lembra de uma passagem de Jesus, quando foi curar uma mulher, ela pegou e falou assim, perguntaram, tem a fé? Ela falou assim, eu tenho, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está pedindo, dizendo que ela tem fé, mas que ela sabe que a fé dela é limitada, ela está pedindo a ajuda de Deus para que na própria incredulidade ela seja fortalecida para começar a crer mais, para conseguir aquilo que ela precisava, a cura. Aprendi, segundo Paulo, aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Gente, a melhor coisa que tem. Sabe, não queira ter mais, né? Todo mundo quer ter, né? Todo mundo quer ter um carro. Depois que tem um carro, agora eu quero ter um carrão. Depois eu quero ter uma Mercedes, eu quero ter... E assim vai. Agora eu quero ter uma coleção de carros, agora eu quero ter barcos, agora eu quero ter aviões, eu quero... Quer dizer, gente, tudo isso é besteira para a nossa vida. Você não precisa disso. Para ter a paz, para encontrar o equilíbrio, ser essa fortaleza de emoções, nós somos de muito pouco, materialmente falando. Mas nós precisamos de aproveitar os recursos espirituais que a vida nos favorece nas lições do dia a dia, convivendo com as pessoas. E aí é que entra esse bom combate. Aquele dia o cara pegou e pisou no seu pé para doer. Mas você vai se controlar. Você vai manter o equilíbrio. Porque você sabe que não é todo dia, mas aquele exato dia pisou no teu pé para doer. Para deixar você com o pé doendo.
E aí? Exatamente aí que a gente começa o nosso combate íntimo, quando nós temos que reagir. Não que nós devemos ser totalmente sem reação diante de algum ato de violência, por exemplo. Né? Não, a gente tem que se defender. Se defender é sua obrigação, ponha isso na sua cabeça. Agora, responder violência, quer dizer, com agressão, não faz parte da natureza humana. Nós não somos inteiramente humanos ainda. Nós precisamos alcançar o grau de humanidade. Quando a gente vê alguma coisa bonita, olha, aquele cara ajudou não sei quantas pessoas. Olha, é um ato de humanidade que ele fez, ele ajudou pessoas. Por exemplo, como pessoas que ajudaram na guerra, ajudaram as crianças judias a escapar da morte certa, por exemplo. Né? Pessoas que arriscaram a vida, que fizeram coisas, mas é um ato de humanidade. Ele ajudou aquelas crianças a se alimentar. Né? É um ato de humanidade. Mas, de repente, ao lado de tantos atos de humanidade, a gente vê tanta coisa que a nossa humanidade faz que não é humano. Então, para atingir o grau de humanidade pleno, que seria o plano de regeneração na Terra, que seria um plano onde a predominância é do bem, nós precisaríamos começar a combater o bom combate íntimo. Guardar os bons sentimentos, alimentar os bons sentimentos e não deixar com que os maus sentimentos tenham guarida. Os maus sentimentos são como um jardim, né? Aquela erva daninha que vai entrando no nosso jardim e nós permitimos um dia. Ela continua. E outro dia a gente deixa mais ela crescer. Então, nossos sentimentos, né, dão conta da nossa evolução moral. Por isso, quanto mais nós combatermos esse combate íntimo, que não é um esforço exagerado, né? É um esforço na superação de si mesmo. E isso te trará felicidade e paz. Né? O homem descobre a sua força e seu valor e se alegra com suas vitórias quando ele vence, quando você passa pela prova. Aquela velha história que a gente já falou, né? Que Nietzsche dizia: o que não me mata me fortalece. E é verdade. O que não te mata fortalece. Aquela gripe não te matou, fortaleceu. Aquela decepção que você teve com os amigos, se não te matou, te fortaleceu, te tornou uma pessoa mais alerta, mais terra, mais na realidade. Aquelas coisas que aconteceram com você, que vieram em seu prejuízo, não foram seu prejuízo, foram para você aprender que realmente você precisa estar alerta para não deixar essas coisas acontecerem com você. E cada um de nós é responsável pelo que acontece com si mesmo. Não podemos viver num mundo de pessoas emocionalmente descontroladas, frágeis. E o mundo está cheio. Está cheio. Você chega no trabalho, você sai de casa, vem no centro, faz a oração, toma um passe, maravilha. Vai dormir, chega em casa. O que acontece, né, Salmer? Vai de manhã trabalhar, lá no serviço está aquele cara que tem mania de perseguição. E começa a falar um monte de coisa. Começa a trazer aquele clima da incerteza e da falta de paz que ele carrega dentro de si. Do seu inferno íntimo de emoções. Que é um inferno íntimo nós não controlarmos nossas emoções. Muito bem. De repente você cai. E nós somos, esse lado humano, nós podemos cair, nós somos tentados a cair. Se acontecer isso com você, sugestão, o espírito de fortaleza de Deus recomenda oração, vigilância e volta ao equilíbrio. Nenhuma emoção desequilibrada, seja ela até exagero de entusiasmo, de coisa, que não nos leva a lugar nenhum, exacerbado, né? Como também as nossas emoções mais negativas, que são ressentimento, ódio, né? Rancor, tudo isso, mágoa, deixa para lá. Passa por cima disso e segue em frente. Viva o teu momento, que é o presente de Deus para você semear o seu futuro. Deixa o passado ser enterrado. Olha para frente. Deus te deu 2 olhos para olhar para frente. A gente sempre comenta isso. Se Deus quisesse que nós olhássemos para trás, ele põe um olho na frente e outro aqui na nuca.
Não é verdade? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para a gente ouvir o dobro e falar metade. Coisas que fazem parte do nosso bom combate interior. Quanto menos a gente fala, menos a gente sofre com as emoções e menos a gente erra. Então, não nos assustemos demasiadamente com os problemas que temos à nossa volta. Não existe problema sem solução. O quanto você está sofrendo com o problema, você não vai encontrar caminhos da solução. Você só vai encontrar o caminho do desequilíbrio. Por isso que o equilíbrio das nossas emoções nos leva a superar os nossos problemas. É nesse exato momento que você começa a encontrar os caminhos, quando você começa a se equilibrar, a se autoeducar. E aí você vai tendo tempo e energia para se inspirar, encontrar o caminho correto e a solução dos problemas. Não existe problema sem solução. E daí, para encontrar a paz interior, é um passo. Você vai encontrar a sua paz interior. Mas nunca se esqueça que no nosso estudo anterior, nós vimos aqui outro dia, nós aprendemos que no Espiritismo a felicidade é um sentimento coletivo. O amor é um sentimento coletivo. Você não pode só amar a si mesmo, é egoísmo. Todos os sentimentos bons são coletivos. E é para crescer. Não é para você amar só determinada pessoa, é para você amar a humanidade toda. Independente de incondicionalmente, conforme Jesus nos ensinou. E nesse sentido, o amor vai cultivando em nossos corações as melhores emoções. Porque toda vez que você faz um bem, você pode crer, você sente essa alegria. E a alegria é uma emoção boa. Não é verdade? Toda vez que você pratica um ato de amor, um sorriso, um gesto de bondade, até uma gentileza no coletivo, tudo isso te torna, desperta mais o ser humano que nós somos. E um dia, com certeza, despertará o anjo que existe dentro de cada um de nós. Porque dentro de cada um de nós tem um projeto de um anjo, de um espírito superior, que um dia veremos a ser. Está dentro de nós. Ele vai ter que ser despertado um dia, com as emoções boas, com os bons sentimentos e, principalmente, através do amor. Que esse seja o nosso guia, que o amor seja o nosso guia no caminho da busca das nossas emoções e não nos deixemos perder nas emoções tristes e ruins. Porque isso tudo, né, é que vai fazer com que nós sejamos criaturas e seres mais evoluídos e melhores, mais humanos, mais espirituais. E esse é o caminho que o texto nos indica. Se alguém tiver alguma dúvida, por passar, né, porque já foi, né? Não pode passar para as perguntas. Não tem problema não. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Deixa só o pensar e vai lá no fundo tem. Essa evolução que você fala, Tem que ser. se dá só na Terra, Não. é que está o problema. É na Terra e onde o senhor estiver. Se o senhor estiver no plano espiritual, o senhor está vivo, consciente, vai carregar as emoções, porque nós carregamos essas emoções que nós somos. As emoções são de origem do nosso espírito. Então, onde quer que nós andemos, nossas emoções estarão conosco. Sejamos reencarnados ou não. Mas nós podemos fazer a diferença aqui e lá. Também. Não, os espíritos falam que não há lugar que não tenha. Pelo espaço. Exatamente. Tá certo. Por isso que o Espiritismo adota a pluralidade dos mundos. Miguel, boa noite. O importante aí dessas emoções, né, nós temos esse sentimento de que muita gente às vezes fala, pô, mas tem que, como você colocou, né,
coisas que vêm, às vezes, muita gente pensa em castigo, em maldição, que vem para atrapalhar, né? E a pessoa, então, acaba... Já está errada, acaba fazendo coisas mais erradas, como vingança, certo? Então, isso é bom que fique bem esclarecido, que isso acontece para a nossa evolução, para nós nos melhorarmos. É difícil entender isso, né? Precisa estudar bastante, ler bastante, até você ter a compreensão disso. Porque se você chegar para um assistido, às vezes, falar, não, mas isso que você está passando é para você se melhorar. É complicado, né? Tem um momento certo dele entender essa passagem, mas o que eu entendo nesse momento é que nós estamos vivendo uma época de grandes transformações, principalmente as transformações interiores, e que nós precisamos reagir rapidamente, fazer a diferença intimamente, mudar realmente. A palavra de ordem é mudança. E é verdade isso, a maneira como eu olho, como eu interpreto a vida, dá conta das emoções que eu carrego dentro de mim. Essas emoções estão aqui. Como eu vejo o mundo? E isso é bom para a gente se perguntar todos os dias. Como eu vejo as pessoas à minha volta, como eu vejo o mundo? Qual é a minha interpretação? Será que eu ainda não estou vivendo o tempo de Moisés, no olho por olho, dente por dente? Qualquer coisa eu já acho que os outros têm que ser castigados. Qualquer erro das pessoas eu já acho que... né? Eu já julgo. Será que eu estou julgando diretamente as pessoas? Será que eu não estou julgando demais as pessoas e a mim mesmo também, com crueldade? Isso é bom a gente estar sempre vendo, porque isso tem muito a ver com as nossas emoções. A gente se encontra, se descobre um ser melhor quando a gente é mais misericordioso. Como Jesus ensinou, né? Que Deus quer misericórdia, não quer sacrifício das pessoas, né? O único sacrifício que é agradável a Deus, segundo a doutrina dos Espíritos, é o sacrifício do orgulho e do egoísmo, que vocês não vão se arrepender se fizerem. Esse é o sacrifício mesmo, realmente, que nos faz mudar para melhor. Mais alguém? Então, Miguel, eu acho que quando a gente consegue, né, nessa proposta de controlar as emoções e agir com amor, com compaixão, às vezes com aquele que nos provoca, a gente consegue ganhar mais equilíbrio, a gente se fortalece, né? A maioria das coisas que envolve, muitas vezes, deixar o passado, mesmo que seja o passado imediato, colocar para trás. Passou, já era. Aí você consegue olhar. É um novo olhar. É como se fosse você estivesse renascendo, olhando novamente as coisas, as perspectivas e as pessoas à sua volta. Aí você deixa o passado passar, que a vida continue e você será cada vez mais presenteada com um futuro melhor. É assim. Obrigada, Miguel. Então, agora vamos doar um pouco do que nós recebemos hoje. Vamos vibrar e levar o nosso amor e a nossa solidariedade para todos aqueles que se encontram em situações de necessidades. Vamos pedir ao Pai para que a sua misericórdia se estenda a todos os nossos irmãos doentes. Vamos vibrar por aqueles que sentem dor, que estão nos hospitais, e para os seus parentes, para que tenham paz. Vamos vibrar também para aqueles irmãos que não têm moradia, que se encontram em ruas, para que eles recebam o acolhimento e a paz em seus corações. Vibremos também por aqueles que estão na dependência química, no sofrimento, e por todos os familiares, para que encontrem a paz
e o caminho necessário. Vamos vibrar também para os nossos familiares, para que tenham harmonia e para que Deus nos abençoe e proteja. Assim seja. Graças a Deus. Agora nós teremos os passes ali à direita, primeiro o magnético e depois o passe espiritual.